Pensar Jovem, fazer sentido. Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. E como prometido, hoje é dia de aqui no Pensar Educação para o Brasil, estamos com o projeto Pensar Jovem faz sentido. E quem vai começar contando sobre esse projeto para a gente é Carla Moura, professora do Cefet. Carla. Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. Bem, o projeto Pensar Jovem Fazer Sentido é um programa de extensão do Cefet-MG, constitui, então, uma seção dentro do Pensar Educação, Pensar o Brasil. A gente conta com uma equipe de 12 alunos e 11 professores do Cefet de diferentes unidades. Este é o nosso primeiro programa, então, temos encontros mensais inicialmente, mas depois vamos aumentando a participação, divulgando as propostas que recebemos. Nosso objetivo, Yolanda, é estabelecer um espaço de interação e reflexão, divulgar atividades que abranjam ensino, extensão, produção do saber e divulgação do conhecimento. Também queremos divulgar o que acontece no espaço escolar, formais e não formais, os diferentes modos de expressão dos alunos, discutir as relações sociais e o modo como os jovens alunos estão pensando os acontecimentos, direitos humanos e temas relevantes para sua formação e participação na sociedade. Nosso olhar e atuação, então, é para as escolas públicas de educação básica, seja rede municipal, estadual e federal. Precisa contar, então, com a participação de alunos, professores, entidades que desenvolvem ações nesses espaços. Todos podem e devem participar. Também recebemos artigos, material audiovisual, artigos de opinião, inclusive, de alunos, para publicação no espaço que teremos no jornal Educação em Pauta, outra ação do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. As propostas de divulgação podem ser enviadas pelo aluno ou professor, preenchendo um formulário eletrônico lá na nossa página do Pensar Jovem Cefet-MG no Instagram. A gente tem vários quadros, temas, em cada programa trataremos alguns deles. O de hoje faz parte do quadro Literatura e Música, mas não só. Teremos também o quadro Iniciação à Ciência, Educação, Cultura Pop, Educação, Projetos de Ensino e Extensão, Espaço, Meio Ambiente, Atividade Física, entre outros. Professores e alunos das escolas públicas também podem sugerir quadros. O link, então, está disponível no nosso Instagram, no Facebook do Pensar Jovem, Fazer Sentido, e também pelo e-mail pensarjovemcefetmg@gmail.com. Enfim, todas as escolas públicas estão convidadas e precisam participar deste espaço que o projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil está nos dando para mostrarmos o que acontece na escola e, principalmente, dar visibilidade aos alunos. A nossa maior proposta, dar protagonismo aos alunos. Bom, esse primeiro programa foi organizado pela equipe do quadro Literatura, Música e Educação e ficou a cargo aí dos professores Alex Fogal e Bárbara Del Rio, do Cefet Nepomuceno, e do aluno Daniel Botelho. Eles trazem aí algumas iniciativas de alunos e professores nesse momento de isolamento social devido à pandemia. Vai falar um pouco sobre isso, então, para a gente, é a extensionista Natália Roberta de Carvalho. Boa noite, Natália. Oi, gente. Tem muita coisa sendo feita à distância. Mas antes de contar para vocês, eu quero falar um pouquinho de como está sendo este período para mim. Imaginar os corredores das escolas desertos, a quadra silenciosa e as salas vazias é difícil, né? Com as aulas interrompidas, eu tenho buscado outras formas de obter conhecimentos. Uma delas é através das iniciativas que algumas fundações tiveram ao oferecer cursos online gratuitos nessa quarentena. Mas e você? O que tem feito? Comenta lá nas nossas redes sociais para trocarmos dicas. Várias iniciativas interessantes estão sendo desenvolvidas pelos alunos do campus do Cefet-MG em Nepomuceno. Inclusive, foi lançado um edital para o enfrentamento das desigualdades sociais, no intuito de fornecer estudos e soluções técnicas e tecnológicas à sociedade para o combate ao Covid-19.
A professora Bárbara Del Rio é que conta pra gente como os alunos podem participar. Olá, o Cefet ele tem apresentado inúmeras ações, para que a gente mesmo remotamente consiga manter o contato e assistir a população, assim como os nossos alunos. Nessas ações, sobretudo essa envolvendo o edital 32 de 2020, que já foi mencionado, existe um projeto interessantíssimo que está sendo desenvolvido pela professora Cris Cortes, do campo de Nepomuceno, associada a outros campos, por exemplo, como o de Varginha. Elas promovem, essas professoras, esses profissionais, narrativas em quarentena. Outra ação que cumpre bastante essa função de integração social foi também proposta pelo aluno de ensino médio, técnico, que é o Daniel Botelho. Essa proposta chama Game U. Foi uma enquete que foi colocada nas redes sociais, sobretudo no Facebook e no Instagram, elencando assim, certos jogos mais acessados pela comunidade do Cefet nesse período de distanciamento social. A proposta que será apresentada a seguir se desdobra do atual contexto de pandemia que estamos vivendo, que, por sua vez, acaba gerando uma falta de atividades a serem feitas. Portanto, foi realizada uma pesquisa relacionada aos jogos que possam contribuir de forma produtiva com os usuários em meio a essa pandemia. Agora, o aluno Daniel Botelho, juntamente com seus colegas Samuel Antônio e Daniel Salles, vão nos mostrar os dados e discuti-los. Boa noite a todos. Nós, do Projeto Pensar Jovem, fizemos essa pesquisa que a Natália acabou de falar e obtivemos resultados muito interessantes. A partir desses resultados, fizemos uma lista com 10 jogos gratuitos para jogar durante a quarentena. Esses jogos foram escolhidos não pela popularidade, mas sim buscando algum tipo de característica que colabore com o jogador de alguma forma, como, por exemplo, a necessidade de pensar em estratégias para concluir os níveis, raciocinar rapidamente para resolver questões e dilemas, conseguir trabalhar em equipe e que possuem algum tipo de história envolvente. Dessa forma, buscamos destacar tanto os jogos que possuem boa ludologia quanto narratologia, que são, respectivamente, jogos que prezam pela interação, mecânica e jogabilidade, ou os que buscam apresentar uma boa sequência histórica. A partir disso, apresentaremos o ranking com os jogos escolhidos. Em 10º lugar, destacamos o jogo de sobrevivência multiplayer Stormfall Saga of Survival, onde você deve sobreviver, explorar e se tornar um mestre das espadas e da magia nesse MMORPG. O jogo passa em Stormfall e você controla um personagem que já foi um grande lorde, mas que foi traído e exilado. Agora você deve sobreviver e assim terá seu momento de glória. Esse tipo de jogo exige do jogador muita concentração, habilidades motores e raciocínio rápido. O 9º escolhido foi o jogo de curiosidades Gartic. Esse jogo consiste em uma disputa entre até 10 participantes para ver quem ganha mais pontos. Esses pontos podem ser adquiridos desenhando ou acertando o que os outros jogadores estão desenhando. Uma dica para se divertir ainda mais nesse jogo é reunir seus amigos para jogarem juntos. O interessante é que para jogar você precisa ter um conhecimento de mundo vasto, pois, como precisaremos descobrir o que o jogador está desenhando, é necessário pensar rápido e ter boa memória. Em 8ª colocação, temos um jogo de estratégia, originalmente de tabuleiro, que também possui sua versão para celular, denominado War. E como diz o nome, o jogo traz uma dinâmica de conquistas territoriais como as de uma guerra, de modo que cada jogador recebe seu jeito de vencer o jogo. Ou seja, o objetivo de cada um é diferente dos outros, deixando as disputas ainda mais interessantes. Esse é um jogo de raciocínio rápido, foco e atenção, que já é utilizado em certas escolas como didática de aprendizagem. Em 7º lugar, temos o jogo de estratégia Clash Royale, derivado do Clash of Clans. Ele traz alguns personagens de seu antecessor, porém em uma mecânica de jogo totalmente diferente, na qual você cria um deck de cartas, de tropas, feitiços e estruturas de defesa, tendo como principais preocupações destruir as torres inimigas e utilizar o seu elixir da melhor maneira possível. Isso traz uma narrativa para o jogo de forma criativa e dinâmica. Já em 6º, foi escolhido o famoso Plants vs Zombies 2.
Nesse jogo, o jogador participa de uma aventura de ação e estratégia em que conhece, cumprimenta e derrota legiões de zumbis hilários, do início dos tempos até o fim dos dias. É preciso reunir um exército de plantas incríveis, sobrecarregá-las com adubo e criar o plano definitivo para proteger seus miolos. É um jogo de estratégia com um enredo histórico divertido. Para a quinta colocação, temos Wild Frontier, um jogo de estratégia que se passa no oeste dos Estados Unidos no final do século XIX, uma era selvagem e livre em que as balas e lâminas dizem mais do que palavras. Na terra indomável, onde vagam bandidos, homens da lei, pistoleiros e cowboys, você, como prefeito de uma cidadezinha, precisará liderar, sobreviver e prosperar no Ocidente. Em quarto lugar, escolhemos o jogo de simulação de cidade Sim Empire. Nos tempos antigos, quando as pessoas começaram a construir cidades, nasceram as primeiras civilizações humanas. Agora, você pode jogar como um governante de civilizações como Egito, Pérsia, Grécia e China. O jogo possui uma dinâmica e jogabilidade simples, porém muito interessante, possibilitando ao jogador construir, plantar, pesquisar novas tecnologias, treinar tropas e muito mais. Já no terceiro, em homenagem aos fãs de RPG, fica o jogo Eternium, que conta com uma mecânica simples e divertida, tanto online quanto offline. Exige que você crie um personagem e o guie com seus ajudantes para se tornar um grande mago, guerreiro ou mercenário da sua escolha. Tudo isso com a diversão de matar esqueletos, zumbis, alienígenas, demônios, em lugares como florestas, cemitérios, picos nevados, desfiladeiros e muitos outros ambientes incríveis. Além disso, o jogo também conta com uma narrativa muito bem elaborada, com diversos personagens, engraçados, chatos, assustadores ou medrosos. Com essa narrativa, o jogador se sente preso ao jogo, desenvolvendo raciocínio rápido, concentração e criatividade. Agora convido meus colegas do Cefet de Nepomuceno, Daniel Salles e Samuel Antônio, para apresentar os jogos da segunda e primeira colocação, bem como o porquê de terem sido escolhidos para essas posições. Em segundo lugar, escolhemos o Hearthstone, da desenvolvedora Blizzard Entertainment. É um jogo de estratégia online onde você precisa criar um deck de cartas para enfrentar outros jogadores. Tudo isso envolvendo uma certa dificuldade, já que cada carta tem uma característica diferente e, para combiná-las, é necessário um pouco de raciocínio. Foi justamente devido a essa necessidade de pensar na melhor formação de cartas que escolhemos esse jogo, além de exigir do jogador um nível de concentração maior que os jogos anteriores. Já a primeira colocação ficou para Tiny Rune Stories Town Mystery, produzido pela Chiari Games. Trata-se de um jogo de quebra-cabeça, onde você é o detetive e deve descobrir onde todos os habitantes da cidade foram. Ou seja, é um jogo que possui uma narrativa histórica e que ainda contribui para o raciocínio do jogador, já que este precisa resolver os mistérios do jogo sem perder a sequência dos fatos. Se diferencia dos outros jogos, pois testa a habilidade lógica do jogador, sua capacidade de engenhosidade e atenção para resolver os mistérios. É um jogo divertido, criativo e lógico. Muito interessante os dados que vocês trouxeram, principalmente levando em consideração que nós estamos em isolamento social, pois essa é realmente uma forma divertida de ocupar o tempo, de trabalhar com o nosso raciocínio, e que às vezes, por nós ficarmos tão acomodados com as nossas redes sociais, esquecemos que existem jogos tão criativos e que estimulam o desenvolvimento da nossa cognição. Então, agradecemos muito a participação de vocês e quero lembrar aos nossos ouvintes que querem ter aí uma boa válvula de escape nessa quarentena, que a nossa lista vai estar disponível nas nossas redes sociais. Em uma pequena demonstração das leituras realizadas pelos alunos do Cefet MG, convidamos Gabriela Caetano a discursar sobre uma obra à sua escolha que ilustrasse a emancipação feminina. Durante toda a nossa vida, as pessoas falam sem parar sobre o que devemos fazer e sobre como devemos nos portar em todas as situações possíveis. E o poema Antítese da Jennifer Nascimento fala sobre isso. Sobre como nos falam para não opinarmos nos assuntos de homem. Sobre como nos cobram o corpo que devemos ter. Sobre como nos obrigam a ser ignorantes e frágeis. Mas temos que nos emancipar dessas falas. Temos que nos libertar. Como diz o poema,
não devemos consentir em calar. Esses estigmas não cessam nem quando nos violam e nos violentam. Sempre tem alguém que pergunta: com que roupa ela estava? Ela estava bêbada? Que horas eram? E se a resposta não os agrada, alguns ainda ousam dizer que a mulher estava pedindo. Nos exigem tanta fidelidade e submissão que há pessoas que acham errado quando a mulher se separa do marido ou do namorado, que a agredia psicologicamente ou fisicamente, a julgam por ter escolhido o amor próprio. Sei que a cada dia é uma batalha contra as regras e submissões, e parece que quando vencemos uma, aparecem outras 1000. Quando conseguimos um bom emprego, por exemplo, duvidam de nossa capacidade nele. Não nos deixam expressar nossas opiniões, mesmo sendo qualificadas. E há um constante roubo de crédito por nossas ideias. Por mais que seja difícil, devemos continuar tentando nos libertar, para dar força e coragem para que cada vez mais mulheres possam sorrir, realmente felizes pela batalha ganha, e se sintam mais fortes para ganhar as batalhas que virão no dia seguinte. E quem sabe haverá um dia em que não existirá mais essas prisões invisíveis, e que todas as batalhas já estarão ganhas. A palavra agora é da discente Larissa Oliveira, que discutirá as impressões dela sobre a política regional na obra Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, o Horta de Natal Pernambucano, é uma das obras-primas do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Escrita entre 1954 e 1955, a obra é um Horta de Natal bem regionalista, que narra a migração de Severino, personagem principal, que migra do sertão nordestino para o litoral, onde ele espera encontrar qualidade de vida e novas oportunidades que não eram encontradas no caos do sertão. Em seu trajeto, Severino encontra-se muitas vezes com a morte vencendo outros nordestinos, que, assim como ele, eram vítimas da desigualdade social e miséria do interior. Pode-se dizer que um dos piores impasses que os nordestinos se enfrentam, e que é altamente criticado durante toda a obra, é a concentração fundiária, ou seja, má distribuição das terras. Os sertanejos pobres, muitas vezes, não tinham acesso à terra e eram obrigados a trabalhar nos grandes latifundiários dos fazendeiros. O trabalho com o solo era tão intenso que muitas vezes, na obra, o eu poético declara que o trabalho irá persegui-lo até depois da morte, mas que morrendo e adquirindo uma cova era o único jeito de se obter terra própria em meio aos grandes latifúndios. Além disso, a disputa por terra era intensa. Durante seu trajeto, Severino encontra-se com um grupo de homens velando um pequeno proprietário de terras, que foi assassinado e teve suas terras roubadas por um grande fazendeiro. Isso é a influência do capitalismo no meio rural, defendendo os grandes e oprimindo os pequenos e os impedindo de evoluir. Outro problema causado pelo meio de produção capitalista é visível quando Severino finalmente chega no litoral. Isso surpreende, pois assim como no interior, no litoral, a vida digna só vem para quem tem poder aquisitivo, e Severino se vê novamente em posição inferior. Ou seja, independente do local ou ofício que você realize, o poder e dignidade só vem quando o capitalismo está do seu lado. Diz aí, Fabiana, qual a obra você escolheu e como ela se conecta com o atual contexto político na sua visão? Maquiavel é um nome que desde muito tempo vem sendo muito aclamado dentro do contexto político mundial, ainda que através de diferentes pontos de vista sobre as suas obras. Uma das obras mais famosas desse autor é O Príncipe, que reúne análises sobre a figura do monarca. E embora hoje em dia, em praticamente todo o mundo, a monarquia não seja mais o sistema vigente, a obra ainda pode ser aplicada no nosso atual cenário político, isto é, se transferirmos as análises sobre o príncipe para aquele que é o detentor do poder político. A obra apresenta vários ensinamentos para os integrantes de uma sociedade marcada pelo imediatismo, sensacionalismo, pela descrença nas instituições, entre outros fatores que estão muito presentes no contexto político brasileiro atual. Maquiavel ainda apresenta à população maneiras diferentes de se conhecer o verdadeiro governante, de enxergar além daquilo que ele mostra ser. Ele evidencia que a maior vontade dos governantes é manter-se no poder e adquirir cada vez mais controle sobre a população que ele governa. E para concretizar essa vontade, Maquiavel afirma que deve-se usar de maldade. Na época da produção da obra, era vista como aplicação de violência física, mas se aplicarmos isso no cenário nacional, pode ser entendido como corrupção, descaso com a população que governa,
interna, e um exemplo claro e recente disso é o desprezo do presidente Jair Messias Bolsonaro com as vítimas e as famílias atingidas pelo vírus Covid-19, sem mandar recursos para a área da saúde, desobedecendo às ordens da OMS e ainda quando questionado sobre o crescente número de óbitos do país, responder com um simples "e daí?", com tremendo descaso e desrespeito. Para Maquiavel, a manutenção do poder do príncipe é mais importante do que o bem comum. Por isso, muitas vezes ele coloca os interesses públicos abaixo dos interesses próprios. Se aplicarmos isso de modo prático no cenário brasileiro, comprovaremos mais uma vez a atualidade da obra, uma vez que o presidente do país exonera pessoas de diversos cargos políticos, sobretudo da Polícia Federal, em diversos lugares para interromper investigações a respeito de sua família. Maquiavel acaba dando dicas à população sobre como conhecer seus governantes, ou seja, cabe aos cidadãos brasileiros estarem atentos às atitudes de seus governantes e reivindicar seus direitos quando esses não são respeitados. Por exemplo, quando os interesses particulares são colocados acima de interesses públicos. Esse quadro deu voz também aos ex-alunos do Cefet-MG. A professora Bárbara Del Rio pediu para que eles citassem obras e relacionassem com temas importantes. Ouçam aí. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, eu sou ex-aluno do Cefet, do campus de Nepomuceno. Hoje eu sou graduando em Letras, Português e Inglês na UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras. E eu escolhi uma obra, a convite da Bárbara, para discutir o contexto político atual. Discutir não, mas é uma obra assim que norteia, dá uma noção legal do que está acontecendo, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi escrito pelo Lima Barreto, do século XX, o livro. E assim, é um livro muito legal porque está acontecendo por causa do fenômeno da eleição do Bolsonaro, algumas pessoas com um patriotismo muito grande ultimamente, porque o personagem principal da obra, que é o Major Policarpo Quaresma, ele é assim um patriota fervoroso, ele acredita que o Brasil é o melhor lugar do mundo e ele é muito ingênuo às vezes, e essa ingenuidade dele é muito engraçada em vários momentos, porque as pessoas começam a achar ele doido, porque ele tenta mudar a língua oficial do país, fazer várias coisas assim. E o livro é muito legal porque o Quaresma, ele acreditava firmemente assim nas instituições, no governo, nos políticos, e acaba que ele vai se desiludindo com o tempo, porque ele vê que não é realmente isso que acontece. E é fácil traçar um paralelo com o que está acontecendo recentemente, porque as pessoas elegeram o Bolsonaro, por exemplo, como uma figura salvadora, e muitos outros políticos, não só ele, mas as pessoas acreditam muito nos políticos dessa forma, e o livro mostra bem como é que a gente pode se enganar fácil por isso, e que muitas vezes fica até engraçado. Oi gente, meu nome é Leíse, eu sou ex-aluna do Cefet, atualmente curso Letras na Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vim aqui a convite da Bárbara falar para vocês sobre o Conto da Aia, de Margaret Atwood, que aborda um regime totalitário na República de Gilead, que antes era os Estados Unidos. Nesse regime, as mulheres perderam todos os seus direitos e a lei que vigora na República é a lei de Deus, a lei da Bíblia. Quando a gente lê a obra, a gente tem uma tendência a achar os acontecimentos muito absurdos, sabe? Mas é muito importante lembrar que há situações semelhantes que acontecem sob os nossos olhos ainda nos dias atuais. Por exemplo, a fala de uma juíza que em 2019 culpabilizou indiretamente a vítima em um julgamento de assédio que essa vítima tinha sofrido. Ou até mesmo os diversos pronunciamentos da nossa atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que são embasados, a maioria, na Bíblia. A problemática desse machismo presente na fala das pessoas que ocupam cargos importantes, como esses que eu citei, fica ainda maior se a gente considerar que o Brasil é o 5º país com maior taxa anual de feminicídio. E a obra em questão, o Conto da Aia, ela se mostra de extrema relevância para levantarmos discussões sobre a cultura de estupro, o machismo estrutural e a emancipação feminina, principalmente apesar dela ter sido publicada há mais de 30 anos. Então a gente vê a gravidade dessas questões. Quando a obra foi publicada, essas problemáticas estavam muito acentuadas e por isso a Margaret escreveu essa obra.
Mas hoje em dia, mais de 30 anos depois, as questões continuam sendo muito atuais e precisando ser muito discutidas. Oi, meu nome é Elisa, eu fiz o ensino médio no Cefet Nepomuceno e hoje eu faço letras na Universidade Federal de Lavras. E o livro de literatura brasileira que mais me faz pensar na questão geográfica é com certeza Os Sertões, do Euclides da Cunha. Esse livro foi a obra que o professor Alex escolheu para o nosso projeto de PIBIC quando eu estava no 3º ano. E como leitora, a primeira impressão que eu tive foi um estranhamento. Foi uma sensação de entrar em um Brasil que eu não conhecia. Um Brasil que eu não tinha vivência, nem de maneira geográfica, nem de maneira social, e eu não tinha nem mesmo uma vivência literária até então. E eu penso que esse tipo de estranhamento é importante para despertar dúvidas e reflexões em umas temáticas que nem sempre dá para discutir em outras disciplinas, como história, geografia, por questões de tempo mesmo. E com a literatura a gente pode ter mais contato com essas questões mais próprias dos conflitos regionais. Então eu acho que a literatura traz uma sensibilidade maior, uma sensibilidade diferente para temas como Guerra de Canudos, Miscigenação Brasileira, que são muito presentes na obra dos Sertões. E essa sensibilidade os documentos oficiais da época nunca têm. E, assim, de uma forma simplificada, eu acho que os Sertões olha de maneira mais íntima, mais condescendente para a figura do sertanejo e até para a figura do próprio Antônio Conselheiro. E observa, ele entende eles mais como produto das desigualdades sofridas aí com o tempo, do que simplesmente o lunático e os seguidores também lunáticos que eram contra a República e viviam naquela utopia de Canudos. E outra maneira de perceber essa sensibilidade na literatura é em relação à natureza do sertão, que no livro ela aparece como uma personagem importante, e eu acho que isso ajuda a desconstruir conceitos relacionados a uma terra pobre e simplória, no sentido literal mesmo. E então eu acho que os Sertões é extremamente rico nesse sentido de gerar reflexões e é incontornável na discussão sobre geografia do país. Muitas dicas e reflexões sobre obras literárias, não é, Carla? Isso mesmo, Yolanda. Vejam só, pessoal, nós fizemos ainda uma enquete pedindo sugestão de uma obra literária que melhor ilustrasse o tema do Enem no ano passado, de 2019. Selecionamos a melhor resposta e vamos ler para vocês. Do Henrique Buldrini, aluno do 3º ano do curso integrado em mecânica, técnico integrado em mecânica industrial do Cefet. Ele responde assim: bom, eu não imagino um livro somente, mas talvez a articulação entre dois. O primeiro, talvez uma das obras que melhor classifique a situação da classe trabalhadora, mesmo sendo construído na França do século XIX, mas que ultrapassa essas barreiras do espaço e tempo, é o Germinal, do Émile Zola. A outra que trata o todo da essência humana, ou, em termos mais platônicos, o verdadeiro cultivo da alma, o Fedro, do Platão. Já que a cultura é a união da expressão humana, e com isso, talvez a que melhor expresse a essência humana. Bacana, né, gente? Vamos começar a pensar num tema relevante e possíveis obras para refletir sobre ele? E quem quiser saber mais sobre essas propostas, pode acessar os links no nosso perfil do Instagram, @PensarJovemCefetMG. Depois do intervalo, nosso colega Hélio, do curso de graduação, vai conduzir nossa entrevista. E o professor Alex Fogal e o estudante Daniel Botelho, do campus do Cefet-MG em Nepomuceno, nos trazem um bate-papo com o produtor musical e agente cultural Rômulo Spuri, que falará um pouco sobre o projeto Estrade Terra e questões relativas ao universo da produção audiovisual. E o Pensar Jovem Fazer Sentido está procurando mais manifestações culturais para integrar este programa, e hoje a gente vai ouvir uma delas, o Tomate Box. Ei, Tomate Beatbox 2019, Cela 17, tamo junto, é nóis.
E nós continuamos ouvindo o El. Oi, Natália, ouvintes. Nossa ideia é sempre trazer no final do Pensar Jovem um entrevistado e, desta vez, trouxemos um produtor audiovisual, com a palavra Rômulo Spuri. Rômulo, é um prazer poder conversar com você e agradecemos muito por sua participação. Para começar nossa conversa, poderia falar um pouco sobre a origem do projeto Estrada de Terra e como isso se liga à cultura regional do sul de Minas? Se possível, nos fale alguns nomes de artistas da região que estão despontando com força no cenário musical. Olá, Daniel. Olá, ouvintes da rádio. Primeiramente, agradecer o convite, ao professor Alex também. Agradecer mesmo a todos envolvidos nesse projeto. É de suma importância a propagação de cultura, ainda mais nesses tempos que a gente vive e vendo o tão essencial que a arte é. Sempre foi e é, e nesses momentos mais críticos a gente consegue perceber a dimensão disso. A Estrada de Terra, contando um pouco da produtora, primeiramente, antes de falar de Estrada de Terra, eu falo de Coliseu Cultural, que é um festival de cultura de rua, que há 8 anos atrás a gente começou a fazer na cidade de Alfenas, que também sul de Minas, e a partir desse festival a gente foi ganhando umas proporções bem interessantes. O pessoal, tanto da cidade como da região, aderiu muito. E a partir disso, a gente foi linkando outros pontos desse quebra-cabeça cultural que, mesmo com o evento, se a gente sentia falta. Exemplo, as pessoas iam apresentar no evento, as pessoas que já sabiam fazer a arte, e para aquelas pessoas que ainda não sabiam, a gente sentiu necessidade de trabalhar a arte e a educação, o ensinar os princípios, as dinâmicas básicas, para que esses alunos se transformassem nesses artistas que subiriam nesses palcos. Então foi um ponto da arte e educação preenchido. Do evento, a parte de apresentação mesmo já estava, foi o primeiro, com o Coliseu Cultural. E aí nessa escala, o terceiro pilar que a gente sentiu necessidade de ter era a questão da produção. Então, o artista, ele se formava cada vez mais nesse meio, ele apresentava, então ele sentia uma necessidade de um suporte maior para poder produzir essas artes que eles estavam fazendo e para poder ter ocupar esse espaço de um evento para o outro também e ir registrando, Costumo dizer muito que a arte, você gravar a arte, você conseguir registrar, é um papel muito próximo a que os homens da caverna faziam, que hoje a gente sabe de costumes, de comportamentos deles porque em algum momento eles decidiram registrar isso nas cavernas. Então, parte da produção do registro foi onde que a Estrada de Terra entrou. Então eu já estava envolvido com esse pessoal do meio da arte, então fui linkando ali, fui fazendo as parcerias, e a partir daí a gente foi dando esse start. Não só ensinando, não só tendo o evento, mas também produzindo essas artes que foram surgindo. Então, tanto do eixo da música e tanto do eixo do audiovisual. E aí, com o tempo também, a gente foi pegando uma lacuna da comunicação também. Comunicar essas artes para outras pessoas de outras regiões, que também não estaria ali presente só nos eventos também. Então, basicamente, a origem da Estrada de Terra é essa. A ligação com a cultura regional, ela vem por já estar inserido numa região que o hip hop, que é o pilar básico, embora não seja só o hip hop, mas é o pilar básico da Estrada de Terra, não é uma cultura vigente na região também, embora já é feito há muito tempo. Então essa ligação com a cultura regional, ela foi se fortalecendo muito por esse pessoal que já fazia numa região que não é a cultura vigente. Então, quero dizer com isso que o suporte
relativamente pouco. Só foi identificando que a produtora seria esse suporte para a gente poder crescer e sair dessa escala de não vigente. Então, trazer essa cultura para a região como algo mais destacado. E artista tem vários, eu vou citar alguns, como Fatah, Inutensílio, G9, o Saga, Felibrisa, mas são vários. É até um pouco injusto assim ficar citando. Mas através do canal da produtora, vocês vão ter acesso a bastante coisa e dá uma olhada lá. Vimos que vocês abrigam diversos perfis de artistas e que a proposta está muito ligada a artistas que ainda buscam espaço no mercado musical, que infelizmente é muito restritivo e padronizado. Como você acha que o projeto Extra de Terra pode se inserir nesse cenário, sem perder de foco seus fundamentos de origem? Pois é, Daniel, exatamente. É um espaço restrito, sim, e mesmo tendo um volume de pessoas fazendo cada vez mais, tendo acesso cada vez mais a esse tipo de arte, então ao mesmo tempo que é público, mas com uma facilidade ainda maior, consegue se tornar o artista. A gente vê que a questão do profissionalismo, de ter um suporte profissional que encare esse olhar do artista como de fato uma carreira, que ele vai poder, né, tipo, gerar renda com ela, vai poder circular isso e ter uma expansão além da sua própria cidade. Eu vejo que esse ponto é um ponto que a Estrada de Terra vem cumprindo bastante. Não que seja a única forma que vai trazer esse olhar profissional. A gente vê que tem ações nas regiões já de sucesso, fantásticas, que já faz isso. Mas a Estrada de Terra, ela tem um cunho que ela consegue unir várias as tribos, né? Falando tanto de estilos, quanto de cidades, quanto de conceitos também. Então eu vejo que a produtora, ela torna algo que vai poder conversar por hora por esses artistas para poder levar a arte deles para outras regiões, para outros ouvintes, expandir com isso. Através do marketing musical também a gente tem esse intuito muito grande de estar sempre em diálogo com a imprensa do Brasil todo, tá conseguindo distribuir essas músicas nas plataformas também para poder sair além do Brasil, o pessoal conseguir entender, escutar e perceber que essa região nossa está fazendo uma arte digna de ser ouvida por todos os cantos. Então é esse fundamento que eu vejo que a Estrada de Terra entra para poder dar esse suporte mais rígido para essas artes. E ao mesmo ponto eu enxergo que ao estar fazendo isso, a gente está fortificando a origem também, porque dar esse suporte, engrandecer e profissionalizar a arte, você fortalece a origem, porque você não deixa, você traz ela mais para os holofotes. Então, em contrapartida com algum senso que fala que a arte está tornando pop e ela perde as raízes, eu já enxergo que quanto o pop no sentido de alcance, de tornar popular, ela torna, mas as raízes se fortalecem por esse motivo mesmo, porque os artistas terão uma estrutura de tudo, financeira, tudo, para não desistir e deixar de lado todo esse suporte que começou desde lá do início. Ela democratizou muito a questão do acesso. Antes, ter o acesso a um estúdio, a uma produção, você teria que ir em grandes centros, ia ter que fazer altos investimentos. Então a tecnologia, ela vem trazendo uma forma mais acessível para os artistas desenvolverem a sua arte, e com nós aqui também a gente beneficia muito disso, né? Nessa parte de poder ter ela como aliada nossa. As ferramentas são basicamente o computador, né? Tanto da parte de planejamento. Eu, como produtor executivo, eu uso, minha principal ferramenta é ela, que eu faço planejamento com os artistas, faço todo esse contato. E a nível mais na parte artística executada mesmo, da parte musical, é o microfone, né, que é para gravar no estúdio. Tem a questão do próprio computador também, que ele vai fazer o instrumental, né, a base ali para o vocalista, para o MC cantar. Então ele vai fazer o papel da banda. Pode ser só o computador, ou o computador pode estar aliado à controladora. A controladora é onde ele vai conseguir
como o próprio nome diz, ele controlar, né? Como se fosse um controle de videogame, ali vai ser mais fácil para ele fazer, né? Bater a parte do violão, a parte da bateria, ele vai ter mais dinâmica ali para poder mexer nisso. Tem os toca-disco, né? Para poder fazer os efeitos, para poder ter uma dinâmica ali tocando, principalmente ao vivo, e fazendo os squash, que é um tipo de efeito, entre outros. E da parte musical, basicamente, é isso. E tem a parte audiovisual, que são a parte do vídeo, né? Então, são as câmeras fotográficas, os próprios celulares também, a gente usa bastante para poder captar as imagens, fotografias. Os drones também, a gente, não são todos, mas tem produção que a gente usa quando a proposta é pegar esses ângulos maiores de cima, fazer umas dinâmicas de movimento mais interessantes, falando de ângulo. E praticamente é isso, sabe? Não são estruturas gigantescas, é uma estrutura dessa que teoricamente é básica, a gente consegue desenvolver todo o nosso ramo de trabalho. Então, os recursos tecnológicos, eles trouxeram para esse meio, ainda mais do hip hop, uma facilidade muito maior para você conseguir registrar e produzir a arte. Um comparativo que não muito antigamente, a gente vai colocar uns 5, 10 anos atrás, para você conseguir gravar um rap, né? Você gravar uma música, um reggae, um estilo que essa frente que a gente trabalha, você teria que gastar um dinheiro com estúdios grandes, era onde conseguiria gravar suas músicas para depois direcionar para os outros profissionais. Hoje em dia, o fácil acesso à tecnologia permitiu e deu uma crescente nos home studio, né? Então, são os estúdios caseiros e que, se trabalhado bem, com uma boa acústica, que através de vídeos da internet dá para ficar por dentro, dá para organizar certinho isso, democratizou mais a questão da produção em si. Então tem grandes obras aí premiadas no Brasil, até para fora, o Grammy da música nesse ano que passou, também não esqueci o nome da ganhadora lá, mas ela fez praticamente o álbum dela inteiro, que ela foi a vencedora no quarto dela. Então a tecnologia, ela permitiu o acesso mais fácil, então através disso a gente conseguiu também fortalecer o nosso trabalho. E os exemplos disso, eu como produtor executivo na produtora em si, a minha ferramenta de trabalho é o computador e um bloco de notas. Mas aí a gente vai entrando, né, para o planejamento, para poder fazer toda a gestão. Mas a gente vai entrando para a parte musical, aí tem o microfone, tem a placa de áudio para poder captar esse áudio do microfone com uma qualidade melhor. Aí o próprio computador, o toca-disco, a controladora, né, que é para manusear a música ali, para poder fazer uns efeitos nelas também. Produzir os instrumentais, né, que hoje é essa questão da batida, né, que é o instrumental que a gente fala. Com uma controladora, com um software, você consegue criar um instrumental que uma banda faria, né? Você toca ali a bateria, toca a guitarra, sampleia, que são os recortes de outras músicas. Então, através da controladora, você consegue manusear o instrumental, que vai ser a cama pro vocalista cantar ali, pro MC cantar. Aí tem a parte do audiovisual também, que são as câmeras, os drones, né, que são para pegar imagens do alto, imagens mais direcionadas, mais amplas. E em si, geralmente, são as ferramentas básicas da tecnologia, sim. Em nosso contexto, temos alguns amigos que tocam e compõem, mas acabam ficando apenas naquela de tocar em festinhas, bares, rodas de amigos ou no próprio quarto, embora não tenham vontade de gravar algo ou fazer algum registro. Qual é o conselho que você pode dar para aquele sujeito que percebe que tem algum talento? Primeiro vai para o palco, toca ao vivo, depois grava? Ou é possível começar pelo estúdio e depois ir se despontando com as apresentações? Legal, Daniel. Uma ótima pergunta, muito pertinente, algo que a gente tem sempre dialogado a respeito, que é essa questão do próximo passo, né? Aonde a linha tênue ali entre o hobby e o profissional. Acho que o primeiro passo é o planejamento. É você, primeiro, o autoplanejamento, né? Você conseguir entender quais que são os seus pontos fortes, onde que são
né? Os estilos, as pegadas, os conceitos que o artista tem mais facilidade, se sente mais confortável e melhor para demonstrar sua arte. E a partir disso procurar, né, equipes, no caso a gente executa esse trabalho, mas tem equipes de produtores de todo o Brasil que conseguem sentar e a partir de um conhecimento já fazer linhas de metas, estudar o mercado, estudar propostas. Então o planejamento ele vem em primeiro lugar e aí depois vai da experiência própria. Eu já vi casos de que artistas ficaram um ano tocando, soltando conteúdo na internet e para depois pisar em um palco. E foi bom, porque ele conseguiu ter um público bom só pela internet. E já vi casos também ao contrário, de pessoas que tocaram muito tempo para depois conseguir ter um acesso a um estúdio, mesmo assim, e conseguir lançar e produzir de uma forma profissional. Então, igual eu te disse, a base está no começo da proposta, sabe? Você saber qual que é a linha para ser seguida. A produção em si, ela é algo que ela é muito necessária porque ela é o portfólio do artista, né? Então você vai apresentar, se você já tiver uma produção, uma música pronta, um videoclipe, você vai conseguir chegar e convencer mais fácil o contratante para poder pegar a sua arte e contratar a sua arte. Então eu vejo que, para via de regra, não que seja tudo, mas o planejamento, a produção e os shows. Para finalizar, poderia mostrar para nós alguma parte específica de seu trabalho? Por exemplo, um pequeno trecho que trabalhou com algum sample e gostou, alguma base, enfim, algo que gostaria de registrar para os ouvintes? Tudo nosso, nada nosso, pede break, nós ganha de longe. Ontem pão com ovo, hoje restaurante. Eu vi falar que a vida fácil é a coisa mais difícil que eu já vi falar na minha vida. Minha casa, minha dívida, nada nosso, tudo nosso. Contrariando estatística de 3 coração e região, plantando a sementinha do questionamento. E aí, pra que tanta festa do peão? Super faturamento ou amarração da arte? Os dois, hip hop é a expansão do feijão com arroz. Tipo Mary Clay, tipo Fair Play. Os dog das R, os vira-lata, meio sensei. Em tempo de crise, bota mais essa culpa em nós. Eu tô aqui pensando nesse hit aí antes dos dinossauros. Enquanto isso, na minha cidade rola um vídeo de apoio ao Bolsonaro. Tirar minha onda sem tirar quase ninguém. Estrada de terra me entende também. Ponta de flecha, a mente cria. A casa é do violão, a água é de cambuqueira. Bote seu sonho pra frente, mas deixa o pé no chão. Ou não, cada um é cada um. Bote seu sonho pra frente, mas deixa o pé no chão. Ou não, cada um é cada um. Todos os homens, todos os homens. Todos os homens, todos os homens. Todos os homens nascem livres e iguais. Todos os homens, todos os homens. Todos os homens nascem livres e iguais. Em dignidades e direitos. Trampando na cozinha do pertencimento, fazendo a massa entrar no bolo, o rap é o fermento. Cê é louco, cachorreira, sem reggae de cachoeira. Os dog das R, sarnento, cão sem coleira. Dropando a ribanceira na remada, de skate ou na pernada. É o Jedi palpitando na pataquada. Pelas estradas de terra, são os meninos da porteira. No estilingue cai o rei, a rima pinga igual goteira. Dizem que comer palavra é coisa de mineiro, por isso minhas melhores rimas nascem no banheiro. Que isso, companheiro, não se assuste. Entre abutres e embustes, o vigor da palavra é que nos nutre. É triste, surpreendente, cavalo dado, no olho dente. Deprimente é ver um burro de Troia pra presidente. A ausência do pensamento coletivo quer imperar, mas não milito pra milico que pense em nos limitar. O rap derruba muro, erguendo novas colunas. Tem mano que até hoje não entendeu porra nenhuma. Me inspiro em GOG, face da morte de um carreiro. Tarja preta e o manifesto popular brasileiro. Sou do Partido Nacional da Correria, onde a festa do peão é celebrar a aquisição da moradia. Onde o prêmio do peão é vencer outro boi bravo, ter firmeza e condição pra não aceitar o trabalho escravo. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura. Tortura, tortura. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura. Tortura, tortura. Artigo 5º. Ninguém será submetido
submetida à tortura. Tortura. Artigo 5º. Ninguém será. Assobio pro bigode, mesmo que lhe incomode. Pode o cão policial monitorando os android. Os drones dedo mole da nata do voleibol. Bola um plano maquiavélico, coisa de bad boy. Nessa sem pudor, saca logo a cartucheira, berrando por um berlô. Cê é louco, cachorreiro, alemão, só pastor. Pique lobo e ovelha, sem orelha não sou burro. Pit na vitrola velho, balanço das telhas. Avanço, pastela, se tem desatrito. Decide caçar panela, campo limpo, autorizado. Deixa eu marcar território, dog, tagarela e barba. Isso é notório, convoca os cães selvagens que não são contraditórios. Noção do corre seletivo, sem auditório. Faca na caveira ou no bolso, nada de mini, fake news, niop. Cultura sem patrocínio é óbvio. Tá com o ovo se puder, mas não mata. Os dogs pregando ódio é propaganda barata. Facilitando o processo como batata cortada, congelada, prontinha pra chegar em tua casa. Ei, saca. Lato senso numa ditadura maquiada, suspiro sem lucro. Nessa empreitada braba, lírica linda, abstrata na cadência. Sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional, social, riqueza. Sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, origem nacional, social. Sem distinção de religião, seja de raça, cor. Então é isso, pessoal. Agradecemos novamente ao Rômulo com seu projeto Estrada de Terra e torcemos para que seu trabalho continue fluindo, ajudando a revelar novos talentos e apontar caminhos novos para a música no Sul Mineiro e no Brasil como um todo. Convido vocês a seguir o nosso projeto nas nossas redes sociais, @PensarJovem CefetMG no Instagram e @PensarJovem no Twitter. Estamos também no YouTube e no Facebook. Valeu! Valeu, Natália, e valeu, Carla. Olha, um recado importante dos jovens. Está rolando um tuitaço agora com a hashtag Tira a Mão da Minha Federal. Corram lá no Twitter que ainda dá tempo de participar. Movimento de aluno, dos grêmios. É isso, Yolanda. Hoje o Pensar Jovem Fazer Sentido fica por aqui. Voltamos em breve. O protagonismo dos alunos das escolas públicas. Vem muita coisa bacana por aí. Até mais. E agora tem o último recado do Pensar Jovem Fazer Sentido. Vamos ler um poema de Karine Bassi, com o objetivo de marcar a nossa posição do Pensar Jovem em relação à violência racial que tem, desde sempre, exterminado os nossos colegas negros. Queremos agradecer ao estudante e pesquisador doutorando do Pós-Ling, Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza, que investiga a formação de leitores e escritores por meio da literatura marginal dos saraus e slams. Ele é um dos poetas e articuladores produtores do coletivo Sarau de Periferia, que publicou em 2020 edição especial do livro Coletânea, com 22 poetas da cena de literatura marginal periférica de Minas Gerais, para a editora Venas Abertas, e com o apoio do Fundo Municipal de Cultura Edital de Centro de BH. Quem se interessar pelo livro da Karine Bassi e do Coletivos pode encomendar seu exemplar diretamente com a editora Venas Abertas. Sobre falar de opressão e rever privilégios. Vocês pedem paz com as mãos armadas. E só se for na Praça 7. Falam que tudo é questão de classe, mas quem morre na quebrada, vocês não conhecem. Então, para nós, é questão de raça. Se o extermínio é de corpos negros, a sua pomba é branca e se solta na praça. Aqui, branco, só se for o caixão dos meninos que não teve acesso. Vidas negras importam.